Paz do Senhor, irmãos. Está trazendo uma pequena reflexão no devocional de hoje, que se encontra no livro de Mateus, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e colocou no meio deles. Em seguida disse: Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. Nós temos algumas interpretações bem comuns que dizem que nós devemos ser como crianças porque crianças são inocentes. Só que essa interpretação é um pouco, vamos dizer, está condicionada à nossa cultura, que a gente tem a imagem que as crianças são santas e inocentes. Acho que as tias que trabalham com as crianças duvidam um pouco disso, mas até tem a questão de que antigamente anjos eram pintados como crianças, então talvez tenha havido daí a ideia de que crianças eram inocentes, mas não vou entrar nessa questão. O que a gente tem no texto aqui é que Jesus está respondendo uma pergunta dos discípulos sobre quem é o maior no reino dos céus. Que apesar de todo o tempo que os discípulos já estavam com Jesus, eles ainda estavam preocupados em quem era o maior. Uma atitude inclusive infantil, se preocupar em quem é maior no reino dos céus. E Jesus chama uma criança e ele afirma que quem fosse como uma criança seria o maior no reino dos céus, porque a criança ela é totalmente dependente do seu pai. Ela precisa do seu pai para tudo. E é assim que nós devemos ser. Nós devemos ser dependentes de Deus para todas as coisas. Neste momento que nós estamos passando, nós estamos aprendendo a depender de Deus, a confiar em Deus, a confiar na nossa família, a confiar na nossa saúde, confiar em emprego, confiar na situação financeira, a confiarmos em Deus. Então, o Senhor nos convida neste momento a sermos como crianças e confiarmos no Pai e dependermos inteiramente de Deus. Não que nós devamos simplesmente ignorar tudo, parar de fazer tudo e terceirizar as nossas responsabilidades. Não. Nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos correr atrás das coisas que nós temos que correr atrás, nós temos responsabilidades. Deus deu família para as pessoas, deu trabalho, deu várias responsabilidades para as pessoas e nós devemos cumprir essas responsabilidades. Nós temos tarefas a cumprir aqui na Terra, mas nós temos que entender que apesar das nossas responsabilidades, nós não dependemos de nós dependemos do Pai. Nós devemos ser como crianças que dependem inteiramente de Deus. Amém? Gostaria de fazer uma oração. Santo e eterno Deus, Senhor, que nós possamos entender que nós devemos confiar inteiramente em Ti, Pai, que apesar de nossos deveres, apesar dos nossos papéis na sociedade, apesar dos nossos papéis na igreja, na família, Pai, que nós possamos reconhecer que nós somos inteiramente dependentes de Ti, Pai, que apesar dos nossos esforços, Pai, não somos nós, mas o Espírito Santo trabalhando através de nós, Senhor. No nome de Cristo nós te pedimos, Pai, capacita-nos, Senhor, para a boa obra e esteja conosco, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor, meu Deus. Aumente a nossa fé e dê-nos força, Pai. No nome de Cristo nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até hoje, Pai. Amém. Fique com Deus e que Deus abençoe.